1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi estava fugindo, gente. Davi já havia recebido a promessa de ser rei. Davi já tinha sido ungido rei de Israel aqui. Davi já tinha recebido de Deus a nomeação para ser o substituto de Saul. E quando Saul soube disso, enciumado, ele procurou de todas as formas para matar Davi. E Davi foge para um lado, foge para outro. Eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente tem uma promessa e fica esperando com que essa promessa se cumpra rapidamente, ou que nada de ruim aconteça no meio do caminho. E Davi passou por dificuldades. Gente, caverna não é lugar de ninguém viver, não. Caverna é lugar de fugitivo. E Davi foi lá para a caverna de Adulão, na cidade próxima ali de Gate. E quando Davi chegou lá, eu fico conjecturando comigo quando eu estou lendo, falando, meu Deus, Davi estava precisando de ajuda. Davi estava fugindo, porque o rei estava doido para cortar o pescoço dele, numa caverna. Mas ele estava confiante na promessa que havia sido proferida sobre ele. Deus já havia dito que ele seria o rei, mas ele também, de alguma forma, ele estava fazendo a parte dele, fugindo daquele momento ruim, em que Saul procurava o matar, perseguindo sempre, e Davi está lá na caverna. Quando a gente está na caverna, tem 2 salmos que remetem a essa história. Não sabe se exatamente se era a caverna de Adulão, mas fala da caverna que Davi estava passando, o Salmo 142 e o Salmo 57, salvo engano. E Davi está ali, e de repente, uma esperança, de vir pessoas boas para auxiliar a Davi. E a Bíblia diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Sabe por quê? Nós precisamos valorizar as pessoas pelo que elas são, e não pelo que elas aparentam, pelo que parece que elas são. Porque quando Deus nos vê na nossa essência. Ninguém consegue enganar a Deus. Quando Deus nos vê, Ele nos vê em nossa essência, quem nós somos, e nem quem nós parecemos. Porque se Davi fosse analisar ali aqueles homens que se achegaram a ele teria descartado. Mas Davi era um líder. Davi tinha visão de Deus, Davi tinha visão espiritual. E por mais que a sociedade não desse crédito, Davi deu crédito para aqueles caras. E aqueles caras revolucionaram junto com Davi. Lá na frente, em 2 Samuel, diz que Davi teve vontade de tomar a água do poço de Belém. E 3 daqueles homens foram lá buscar água para eles. Passaram pelo arraial dos filisteus. Os caras estavam dispostos a morrer para servir o Senhor deles. Se nós não estivermos prontos, dispostos a morrer por uma causa, nós não conseguiremos viver por ela, gente. Quando Jesus chamou os discípulos, os primeiros discípulos pescando, Jesus se aproximou e disse: vem, e eles deixaram tudo. A Bíblia diz
enfatiza isso, e eles deixando tudo seguiram. Gente, quem daria crédito para pescador que não sabia falar direito? Quem daria crédito para os discípulos como Jesus deu? Porque hoje em dia tudo bem, alguém tem um sobrenome mais forte, mas eu não tenho, eu sou um desconhecido da vida, nós somos desconhecidos da vida, mas Deus nos deu crédito para os improváveis, e Davi conseguiu fazer isso, dando crédito para aqueles camaradas, que normalmente nós não daríamos. Jesus fez isso conosco. Gente, quem de nós aqui tinha alguma habilidade? Quem de nós aqui tinha algo para oferecer para Jesus de importância? Nós estávamos longe dele. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele nos deu. A salvação foi através dele. Ninguém olhava para nós com bons olhos. E ele nos colocou na presença dele, nos deu aquela polida, nos limpou, nos lavou com o sangue dele e nos justificou. Hoje ninguém pode mais apontar o dedo no nosso rosto e nos acusar de alguma coisa, porque nós somos justificados por Cristo Jesus. O sangue dele na cruz, derramado por nós, nos justificou de todo o nosso pecado. E nós precisamos entender isso, que esse estado bruto que nós estávamos, nós estamos passando por esse aperfeiçoamento. Gente, como a gente percebe quão ruim nós éramos. Não que nós sejamos bons, porque bom é Deus, mas como Deus vem transformando as nossas vidas, como Deus vem lapidando as nossas vidas, como Deus vem nos dando uma nova oportunidade de ser alguém na presença dEle, porque só Ele que é capaz de fazer isso, gente. Ninguém ia assinar embaixo uma nota promissória para nós não, hein? Mas Ele assinou, Ele nos validou, Ele nos deu um novo nome, Ele nos chamou de filhos, Ele nos deu o privilégio de chamarmos de Pai, Ele nos deu o privilégio de entrar na presença e não orar mais de forma aleatória, mas o nosso espírito clamar e orar: Abba, Pai, Paizinho. Relacionamento com o Senhor, se aproximar do Senhor, e o Senhor faz isso em nós e por nós, e através de nós. O Senhor quer nos usar, como foi cantado aqui. Nós devemos ser um instrumento para a glória dEle. Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Nós somos chamados para boas novas, para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é pregação de boas novas. Em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio às cavernas, a promessa continua de pé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vale a pena servir a esse Deus, vale a pena celebrar o nome dEle, vale a pena agradecer a Ele todos os dias. Crédito para os improváveis. João 15,16: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. Preste atenção nesse texto. Às vezes a gente quer receber as coisas de Deus, a condição para receber as coisas de Deus é ir, dar fruto, e que o nosso fruto permaneça, porque não foi aleatoriamente que o Senhor nos chamou. Ele conhece-nos pelo nome, Ele sabe qual é o nosso nome.
Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele também nos vocacionou para alguma coisa. Eu não sei afirmar exatamente o ministério que Deus deu para cada um de vocês. Eu sei afirmar que Deus vos vocacionou, Deus vos chamou e Ele mesmo vos aperfeiçoará, a Bíblia diz, para que o reino dele seja estabelecido, para que o nome dele seja reconhecido através das nossas vidas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Para isso que Ele nos chamou. Para isso que Ele nos chamou. Nós precisamos confiar nessa promessa, gente. Davi estava na caverna. Quantas vezes nós estamos na caverna? Caverna e deserto não significa que nós estamos entregues, não. Caverna e deserto não significa que nós vamos entregar a nossa força, não, porque a promessa está de pé. Davi tinha sido ungido rei. Ele sabia. Deus já havia ministrado no coração dele. Davi já tinha matado o gigante. Davi era um improvável. Gente, Davi não estava no palácio, não. Davi estava passando uma prova terrível. E o povo foi ter com ele e ele não desamparou eles. Eles acreditaram no propósito. Eles acreditaram no chamado do rei e foram junto com ele. Nós não podemos parar. Nós não podemos desacreditar, porque um e o outro está falando que nós não vamos conseguir. Às vezes nós precisamos fechar os nossos ouvidos humanos e abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. As pessoas querem que nós desistamos no meio do caminho. Mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. Aquele que começou a boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará. Não tem ninguém perfeito. Todos nós estamos aqui em busca de Jesus, para sermos pessoas melhores. Nós precisamos apenas estar com o nosso olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus está renovando o crédito sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Jesus está renovando o nosso chamado aqui nesta noite. Às vezes, se você desistiu pelo chamado que arde no seu coração, essa noite é noite de reacender essa chama. É a noite de colocar fogo dentro desse chamado que o Senhor estabeleceu na sua vida, não sei há quantos anos atrás, porque Deus nos chamou para alguma coisa, e você sabe disso, nós sabemos disso, eu sei disso. E às vezes nós estamos nos escondendo com medo, mas a promessa está de pé. A promessa está de pé, Ele está contando conosco. Deixe essa chama reacender aí no seu coração. Eu não estou falando de instituição não, gente. Eu estou falando de reino. Eu estou falando de levar a Jesus às outras pessoas. Foi para isso que nós somos chamados. Às vezes nós estamos nos entregando por uma adversidade ou outra, por um problema ou outro. O salmista disse no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro mais presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Pelo que não temeremos, gente, confiança nele, olhar altivo nele, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele prometeu e Ele vai cumprir. E a maior promessa que nós temos é encontrar com Ele nos céus. Foi para isso que Ele nos chamou, que Ele nos resgatou, que Ele renovou a nossa aliança.
para cumprir isso. Para que quando a última trombeta soar, e Ele vir nas nuvens, Ele arrebatar a sua igreja, e nós como igreja de Cristo, subirmos, e a Bíblia diz que ali não haverá mais dor, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais lágrimas, porque Deus limpará de nossos olhos toda a lágrima. Às vezes a gente está vivendo aqui nesse mundo, angustiado, como se nós fôssemos viver o resto da vida aqui. Não, é passageiro. Esse corpo nosso aqui é finito, mas a nossa alma é eterna, e o Senhor morreu na cruz do Calvário por nossa alma, por nosso espírito. O corpo vai acabar, mas a promessa está de pé.